Olá, vestibulando. Olá, aluno. Tudo bem? Meu nome é Sasaki. Eu sou professor de Física aqui do curso ION e eu vou passar algumas dicas, vamos falar assim, né, para vocês que vão estar aí próximo a prestar aí Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, Uniluz e outros vestibulares mais, tá? A física é um tanto quanto complexo, né? A gente nunca sabe o que está passando na cabeça desses que estão fazendo aí essas questões vestibulares, né? Mas sempre tem aquele jeitinho. Ah, o que mais cai, professor? Ah, mecânica. Mas que parte da mecânica? Ah, tal coisa. Então eu vou dar, a princípio, aí, algumas dicas para vocês, né? Para vocês se concentrarem mais aí nessa, que a gente já chama de reta final, né? Então nós estamos aí, por exemplo, todos os professores de física, já praticamente aí 2/3 de toda a matéria, né, sendo ministrada. Mecânica, ótica, termo, ondulatória, né, eletricidade e outras coisas mais. Há em comum, né, que se você pegar aí as estatísticas dos grandes vestibulares, FUVEST, por exemplo, sempre tem aquele, que mais cai? Então, dinâmica, por exemplo, leis de Newton. Então, as leis de Newton é muito comum cair, ok? Dentro da termologia, calorimetria, gases, né? Lembra lá? PV, NRT, então isso é comum. Porque aí você pode misturar tanto a física quanto a química, que é o que hoje eles chamam de interdisciplinaridade, perfeito? Então, assim, você tem que se concentrar. É lógico que você tem que estudar tudo, não adianta, né? Hoje, principalmente os grandes, aí, as grandes provas, eles exigem tudo. Vídeo Enem, o Enem são 2 dias de prova, né? Com essas mudanças ainda que vão ocorrer aí, vamos ver como que vai ficar. Mas, enfim, tudo você tem que estar, né, meio assim que preparado, não ser, né, pego assim no pulo do gato. Olha, professor, eu estudei tal coisa. Sim, paciência, mas vamos tentar abranger tudo. Então, vamos lá. Dentro da termologia, você tem, por exemplo, calorimetria. Por quê? Calorimetria está no nosso cotidiano, né? Você pega o gelo, coloca dentro do copo d'água, de um suco, de um refrigerante. O que vai acontecer? Naquela linguagem popular, ele derrete, né? Que é fundir. E aí, quanto tempo vai levar para fundir? Qual é a massa? Quanto que vai sobrar? Então, aquilo que a gente sempre fala em sala de aula, Q igual a ml, L de fusão, solidificação e assim por diante, né? Aí, vejam, pode envolver também a eletricidade. Por quê? Porque aí você vai, por exemplo, fazer um café. Aí, para fazer um café, você tem que aquecer. Você pode aquecer tanto no gás, aí gases, correto? Bem como você pode brincar com um aquecedor elétrico. Aí você tem lá potência R², potência U² sobre o R, potência U vezes I. Né? Então, vejam, isso é comum. Por quê? Porque faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte do nosso dia a dia. Você levanta, você vai tomar um banho, então chuveiro. Seja elétrico, seja gás, então tem a potência, ok? Então é um assunto bem cobrado, energia. Energia envolve todos esses assuntos dos quais eu já falei. Calorimetria, potência, trabalho, então isso é o filé mignon desses caras aí, correto? Então uma Unicamp, uma Vunesp, uma Unifesp e assim por diante. O próprio Enem, hoje você tem uma abrangência do Enem de 8 milhões de alunos prestando. Quem nunca, né, mexeu aí com algo tipo gelo? Então, tá aí, feito. Outro assunto também muito bem cobrado, né, nos últimos anos aí, ondulatória. Por que ondulatória? Quem que não tem um celular hoje? Então, o celular ele envolve o quê? Ondas. Que tipo de onda? Eletromagnética, sim, mas como? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais com isso. Vamos ver qual é o comportamento dessa onda. Então, tem sempre esse assunto. O próprio Enem, o Enem cobrou nos últimos anos aí muito ondulatória, né? Falando sobre telefonia celular, antenas, né? E outras coisas mais. Então é um assunto também que eles gostam muito. É lógico que tem aqueles assuntos que você fala assim, e agora, professor, como que eu vou fazer? Difícil, sim, muito difícil. Mas aí, né, você vai dando aquele jeitinho. Então, se, por exemplo, você pega lá, física moderna. Física moderna está sendo cobrado aí já mais, né, nos últimos anos e tal. Mas em alguns vestibulares, você pega o sul do país, então no sul do país eles cobram bem física moderna, você vai lá para o Nordeste, o pessoal também cobra. Aqui no estado de São Paulo, vamos lá, Unicamp, FUVEST, sim, mas dá para você ainda, né, ir contornando essa situação. Agora,
Quando você fala aí, dinâmica, não tem como. É um assunto que ele tem e ele está presente no nosso dia a dia. Você tem o movimento dos carros, dos ônibus, aviões, navios e assim por diante. Então, qual é a força? Qual é a massa? Qual é a aceleração? Qual é a força de atrito? Quanto que vale esse coeficiente? Né? Então, são temas assim que todo santo ano, se não cair, me desculpa, né? Eu acho que o cara está meio que vagando um pouco. Mas todo santo ano você fala assim, tá, qual coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tudo isso então é cobrado. Então, não é assim, uma dica, é uma geral. Então, nessa geral, você sempre percebe essas variáveis que sempre o pessoal vai colocando aí para você, ok? Circuitos elétricos, vocês aprendem muito aí, série, paralelo, o que é isso, amperímetro, voltímetro e assim por diante. Então, quem que hoje, em casa, não faz aí uma pequena cirurgia elétrica, do tipo trocar uma lâmpada, por exemplo, Então, como você faz? Aquilo que sempre a gente faz, coloca aquele plugzinho lá na tomada e encaixa DVD e não sei o quê, caixa de som, computador, impressora. Então, você está fazendo uma ligação. Que ligação que é essa? Paralelo? Série? Então, pensa sempre no seu cotidiano. Em torno de você está a física, desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Você tem os processos termodinâmicos, ok? Hoje, mesmo que você venha a pé para um curso, um cursinho, você está no processo termodinâmico. O que é o processo termodinâmico? É a conversão de uma energia em trabalho. Então, é outro tema muito cobrado pelos grandes vestibulares. Enfim, se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar mais de 6, 7 meses falando sobre todo esse conteúdo. Mas sempre tem algo a mais. Então, exemplo, eu estou sendo filmado por um instrumento óptico, ok? Dentro dos instrumentos ópticos, um deles você está vendo aí que é uma filmadora ou uma máquina fotográfica. Ela usa uma lente. Que tipo de lente que ela usa? Convergente? Divergente? Como que dá essa imagem? Ela é virtual? Ela é real? Ela é maior? Ela é menor? Ela é invertida? Como calcular isso? Então é isso que eles vão pedir. Então é isso que eles querem, isso que eles estão vendo. Eles não querem algo que seja totalmente fora do mundo, que nós, tanto os professores quanto vocês, vestibulandos, estão aí enfrentando. Então eles querem algo que está presente no nosso cotidiano, ok? Então hoje, você pega um celular, é muito difícil você chegar e falar, um celular que não tenha máquina fotográfica, uma câmera fotográfica, E aí o pessoal olha para aquilo e fala, puxa vida, então eu tenho física. Bom, mas enfim, o que eu poderia falar, a princípio, para vocês seria mais ou menos isso daí. Tem alguns setores da física, os quais eles são bem mais cobrados. Por isso a gente pode chegar e falar assim, olha, vamos dar uma dica? Vamos. Tal coisa vai cair? Sim. Pode ser que não venha a cair. Pode. Mas a chance talvez seja remota. Por quê? Desde que você pega todos esses conteúdos aí de vestibulares, você percebe que tem sempre alguma coisa que sempre todo ano fala, isso vai cair. Tanto na física, quanto na química, na matemática, na biologia, com exceção um pouquinho na parte de humanas, história, por exemplo, onde você tem aí sempre coisas avançando, sempre coisas acontecendo. Então, o professor ele tem que ser bem mais dinâmico, vamos falar assim. Não que os outros não sejam, mas ele sempre tem que estar conectado. Agora, nós não, da física, para acontecer um fenômeno, tem que acontecer muita coisa e tem que ser provado, demonstrado e assim por diante. Então, você quer mais uma demonstração do que nós estamos aqui? A luz. Então, o que é a luz? É uma onda. Ok? Então, vamos fazer algum tipo de cálculo nela? Vamos lá. Certo? O som. O que é o som? É uma onda. Mas que tipo de onda? Sonora. Então, esses assuntos é onde o pessoal pega relativamente mais. Então, vamos fazer assim um resuminho. Na mecânica, a dinâmica. Dinâmica, então, as leis de Newton, as aplicações dela. Força, massa, aceleração, plano inclinado, ok? Na eletricidade, eletrodinâmica, o quê? Circuitos, aparelhos, instrumentos, potência. No eletromagnetismo, hoje você vê muitos equipamentos médicos usando aí o magnetismo, correto? A eletrostática, nós estamos aqui no meio onde há cargas elétricas. Então são assuntos bem cobrados. Campo elétrico, perfeito? Você pega a ótica, eu estou usando um instrumento óptico.
Eles estão usando um instrumento óptico para fazer essa filmagem aqui para vocês, correto? Então, tá aí. Você tem espelho. Quem nunca vê um espelho todo santo dia? Vai lá e dá uma penteadinha no cabelo, faz uma barba, uma maquiagem, enfim, tá? Então, esses são alguns conselhos, algumas dicas que a gente tenta encaminhar vocês aí. Porque às vezes vocês perguntam, professor, e aí, o que você acha? Não, eu não acho nada, tá? Você tem que estudar tudo, tudo. Mas sempre tem alguma coisa a mais, a qual você tem uma chance maior de cair, isso visto estatisticamente. Ok? Beleza? Então tá. Então, vamos lá, vamos continuar nessa batalha, vamos ser firmes e fortes para que se alcance o seu objetivo. Ok? Beleza? Então tá. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Estuda, hein? Ok? Valeu.